Oi, gente. Então, essa aulinha aqui é para complementar, né, o tema sobre reprodução humana. Quando nós falamos sobre isso, nós precisamos falar também dos métodos contraceptivos. Palavra estranha, né? Contraceptivos. Mas se vocês olharem no dicionário o significado da palavra concepção, vocês vão ver que significa o ato de gerar vida. Então, método contraceptivo é contra a concepção, né? Contra a geração de novos organismos vivos, ou melhor, né, de novos seres humanos aí. Então, são métodos aí que as pessoas usam para não engravidar num período que não é conveniente, né? Um período que a pessoa acha que não deve ficar grávida por vários motivos, cada um tem o seu. Então, nós vamos falar um pouco desses métodos aí, vocês vão ver que existem de diferentes formas. O primeiro que aparece para vocês aí na apostila é o comportamental. Então, um método anticoncepcional ou um método contraceptivo comportamental. Então, as pessoas vão tomar algumas atitudes para evitar o processo de fecundação. O primeiro que eles colocam aqui é o coito interrompido. Isso significa que vai haver uma interrupção do ato sexual antes do homem ejacular dentro do corpo da mulher, né, dentro da região da vagina. Esse método, ele não é seguro para evitar a gravidez, porque mesmo antes da ejaculação, o homem pode eliminar um pouquinho de sêmen com algum espermatozoide e aí o método não se torna seguro. Sem contar que para haver essa interrupção, o homem, ele tem que ter um autocontrole bem grande. Então, não é todo mundo, ou melhor, todos os homens que conseguem fazer essa interrupção do ato, tá bom? O segundo método citado aí é a tabelinha, que eu já falei com vocês, né? Vocês lembram que eu ensinei como achar o período fértil, né? Como achar o período que está ovulando. Então, há necessidade de haver um controle do ciclo menstrual. Saber certinho se o seu ciclo é de 28 dias, de 29, de 30, enfim. Mas lembrem também que eu disse que a tabelinha, ela deve ser, na verdade, uma técnica e um método utilizado para aumentar as chances de gravidez. Porque para evitar, ela é falha, né? Já que o ciclo menstrual, ele pode ser desregulado, né? E aí a tabelinha já não vai funcionar, possibilitando aí a gravidez indesejada. E assim, gente, tanto um quanto o outro, eles não oferecem proteção contra as famosas DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. Hoje nós não falamos muito de DSTs, hoje nós falamos de ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, tá? Então, esses métodos aí comportamentais, eles não evitam contaminação por algum tipo de vírus, algum tipo de bactéria, por exemplo, a AIDS, né? E existem várias outras doenças, como vocês vão ver aí nos próximos capítulos. Aí, falar um pouquinho sobre o método anticoncepcional, anticoncepcional aí, só que de barreira. Bom, o nome já está dizendo, né, de barreira. É criar uma barreira impedindo que o espermatozoide possa entrar em contato, possa encontrar o ovócito, e assim impede-se a fecundação. Existem vários tipos aí de métodos de barreira. O mais conhecido é o preservativo masculino, a famosa camisinha feita de látex, e que vocês têm aqui na lateral, né, uma pequena explicação de como deve ser colocada essa camisinha, esse preservativo. Vai ser um método de barreira porque no momento da ejaculação, né, todo o material com espermatozoide vai ficar dentro desse objeto, dessa camisinha. Tá ok? Então, ele acaba impedindo. E, gente, mais do que evitar a gravidez, o preservativo evita as infecções sexualmente transmissíveis.
Então, ela deve ser vista muito mais para isso, como um método preventivo contra essas doenças aí que podem ser transmitidas pelo ato sexual. E são muitas, viu? Bom, a camisinha feminina, ela também é um método de barreira. Ela é um pouquinho diferente aí, né, da camisinha masculina. Ela é maior. Vocês têm aí uma imagem da camisinha feminina? Quer ver? Página. Cadê a página? E, se eu não me engano, eu já mostrei também imagens para vocês, né? Então, aqui, ó, na parte superior, nós temos uma camisinha feminina e uma masculina. Lembrem-se, gente, que não se deve usar duas camisinhas. Se a mulher já está usando, o homem não usa. Se o homem está usando, a mulher não usa. Porque aquele pensamento de usar duas camisinhas para ter maior segurança é errôneo, porque o atrito gerado, né, entre esses dois materiais de látex pode promover o seu rompimento. E aí, já viu, né? Esse método contraceptivo não vai valer para nada. Tá? Então, é preciso conversar, quem vai usar. O importante é não deixar de usar. Outro método contraceptivo aí, né, de barreira, é o diafragma. O diafragma, desculpa, é um dispositivo aí, olha, de borracha, de látex, que é introduzido lá dentro, na região da vagina. Reparem aí, ó, que ele cria como se fosse um capuz, né, que impede a passagem dos espermatozoides para dentro do útero e assim para a região da tuba uterina, impedindo a possibilidade de fecundação, né, do ovócito pelo espermatozoide. Esse dispositivo ele deve ser colocado momentos antes da relação sexual, ok? E muitas vezes associa-se o uso do diafragma com substâncias germicidas, ou melhor, espermicidas. A terminação cida significa aí morte, né? Vamos pensar, ó, inseticida, herbicida, espermicida, então mata os espermatozoides. Então, muita gente fazem, né, a associação do uso desse diafragma, desse dispositivo de barreira, com o uso desses espermicidas aí, que são substâncias que promovem a morte do espermatozoide. Por que que se associa? Porque no momento da retirada do diafragma, pode acontecer de algum espermatozoide que esteja aí escondidinho em algum lugar, vamos assim, né, brincar um pouquinho, possa entrar, né, pelo colo do útero, chegar à tuba, e aí? E aí, então, se faz o uso de espermicida, diminui esse risco, né, de no momento de tirar o diafragma, possa aí haver a entrada para o útero de algum espermatozoide, ok? No Brasil, não existe essa esponja contraceptiva e esse capuz cervical. Não existe assim, uma venda normal, o mais comum mesmo é o preservativo masculino. Mas essa esponja ou esse capuz aí cervical é muito parecido com o diafragma. O modelo, a forma de agir é a mesma. É colocado aqui, ó, na região do fundo, né, na região cervical aqui, né, da vagina, do colo do útero, para impedir a entrada de espermatozoides, ok? Então, virando aí a folhinha, eu não quero deixar essa aula muito extensa. Aqui tem um texto complementar que fala um pouquinho sobre a contracepção à moda antiga, né? No passado, antes de haver diafragma, preservativo lá, camisinha feminina, como que
se fazia para evitar aí a concepção, para se evitar a gravidez. Então, fica aí a sugestão para que vocês leiam, tá ok? É um textinho a mais, uma curiosidade, tem aí algumas informações engraçadas, como, por exemplo, essa daqui, olha só. As receitas eram bem esquisitas, entre elas, fazia-se tampões feitos de papel embebido em óleo. E tem uma outra aqui que é pior ainda, que fala até de fezes de crocodilo. Então, se vocês quiserem achar, se vocês gostam, né, de informações estranhas, esse texto passa aí algumas informações para vocês. E olha que engraçado como era o preservativo aí, olha, da época de 1813. O formato em si não muda muito, né, para o que nós temos hoje. Muda aí o material com que era feito, enfim. Talvez alguns aí parece que eram até laváveis. Hoje não dá, né, gente? Hoje é tudo descartável aí, certo? E agora vamos falar um pouquinho, então, sobre os métodos anticoncepcionais hormonais. Lembrem, gente, que os hormônios femininos, estrógeno e progesterona, eles preparam o útero para uma gestação. E enquanto está havendo a gestação, os níveis desses hormônios, ele permanece alto na corrente sanguínea da mulher, tá? Para impedir uma ovulação, para impedir o descamamento do endométrio, então fica elevado ali. E esses métodos aí anticoncepcionais, como por exemplo, né, a pílula anticoncepcional, ela trabalha com esses hormônios, tá? Então a pessoa, a mulher, vai estar tomando um hormônio sintético que é similar ao estrógeno e à progesterona, para impedir que a mulher ovule. Se a mulher não está ovulando, liberando gametas, não vai haver risco aí de uma gestação indesejada, né? Só que o uso de anticoncepcional, como trabalha com hormônios sintéticos, pode gerar alguns efeitos colaterais. Então, tem algumas mulheres que não se adaptam ao uso dessas pílulas, tá? Pode sentir náuseas, dores de cabeça, ter a mastite, inflamação, né, das glândulas mamárias, problemas mais sérios como trombose, né, uma coagulação da corrente sanguínea ainda nos vasos sanguíneos. Então, para se tomar uma pílula, é essencial consultar um ginecologista, porque ele vai fazer exames, ele é que vai avaliar qual anticoncepcional é melhor para o seu organismo, né, em questão de dose, quantidade aí de hormônios sintéticos. Então, a gente não pode aí falar, minha amiga está tomando aí o anticoncepcional tal, também vou tomar. Não pode, né? Cada organismo é um organismo. Então, há necessidade de se cuidar dele de maneira apropriada para ele. Então, consultar um ginecologista aí, se for fazer uso desse método hormonal. Um outro método aí, né, talvez eu já até tenha falado para vocês, anticonceptiva e hormonal, é a chamada pílula do dia seguinte. Aqui eles colocam aí pílula de emergência. Essa pílula, gente, ela é de comércio ilegal. Então, a gente sabe que tem farmácias que vendem, mas por debaixo do pano, porque ela é considerada abortiva. Apesar dela ser chamada de pílula do dia seguinte, ela pode ser utilizada, tomada até 72 horas depois do ato sexual. Lembrem que depois de 3 dias, né, o óvulo fecundado, ele também já poderá estar se instalando aí no útero, né, ou a caminho do útero, mas já sofrendo divisões celulares. E essa pílula, ela vai impedir aquele processo de nidação. Lembrem que nidação é a implantação do embrião na parede do endométrio, né, na parede lá intrauterina. E essa pílula impede isso.
Então, essa pílula, ela é considerada por muitos abortiva. Por isso que o seu comércio aí ainda não é legalizado. Mas várias coisas que não são legais no Brasil são vendidas aí, né? Essas pílulas anticoncepcionais muitas vezes são tomadas também para o controle de TPM, porque como a pessoa não vai estar ovulando, né, não vai haver grandes alterações aí hormonais, então controla um pouquinho, né, aquelas sensações ruins da TPM, mas é preciso colocar na balança, até que ponto vale a pena, né, sabendo que essas pílulas podem gerar problemas aí, né, efeitos colaterais. Então, de novo, eu repito, tudo deve ser feito seguindo orientações médicas, ok? E existem outras formas aí de hormônios, de métodos hormonais, como no caso aqui, olha, existem os adesivos, então ele vai liberando os hormônios aos poucos, e a pele vai absorvendo. As injeções, aí a pessoa não precisa tomar, né, todos os dias, como no caso da pílula, ela toma uma injeção a cada um mês, porém, os efeitos colaterais também não são legais, não. Né? Então, tudo que fala em relação a hormônio sintético introduzido no corpo, algum efeito colateral no final ele vai trazer, certo? Agora, os métodos anticoncepcionais chamados de intrauterinos. Gente, até aqui nós falamos de métodos que a própria pessoa pode ter, né? Pode fazer uso. Esses anticoncepcionais intrauterinos é um médico ginecologista que vai fazer a colocação no corpo da mulher. A mulher não consegue fazer isso sozinha. Então, é preciso ir no médico, porque ele vai avaliar qual dispositivo é melhor e ele é que vai ter que colocar. Então, aqui, ó, a palavra DIU, né, é a abreviação de dispositivo intrauterino. Gente, intra, ou seja, vai lá dentro do útero, tá ok? O dispositivo, ele pode ser de diferentes composições, de diferentes formas. Aqui, ó, vocês podem observar 2 modelos, tá bom? E aqui, como ele é colocado. Reparem, ó, é dentro do útero. O nome já fala, intrauterino. E também já fica claro por que deve ser um médico a fazer essa colocação, né? Porque, olha só, não é um procedimento simples, tá bom? O DIU, ele pode permanecer aí no corpo da mulher por alguns anos, né? Tudo vai depender do tipo que se colocar. E ele, de certa forma, ele mata os espermatozoides que possam aí entrar no útero, né, impedindo que ele vá para a tuba uterina, chegar no ponto da fecundação. Ele, de certa forma, que cria uma barreira, né, dependendo do modelo, que nem esse aqui, mas é principalmente a liberação de substâncias químicas mortais, vamos assim dizer, às células espermatozoides, tá bom? O importante de vocês saberem aqui é isso, que só um médico pode colocar esse dispositivo. Algumas mulheres vão se dar muito bem com isso, outras mulheres não vão se sentir bem, pode ter recorrências aí de infecções, enfim, cada organismo reage de uma forma. Agora, importante, né, gente? Tanto o método de pílulas, né, então métodos hormonais, como esse do dispositivo, ou como do diafragma, isso não impede contato com secreções, e isso faz o quê? Gera risco de uma contaminação. Então, mesmo a pessoa usando o DIU, ela precisa usar um método preventivo contra as infecções sexualmente transmissíveis, porque ele é um anticoncepcional e não é preventivo contra a doença. Então, mesmo fazendo uso dele, tem que usar o preservativo. Bom,
Esses métodos que eu falei até agora, eles são considerados reversíveis, né? Porque se você parar de tomar o hormônio, se você retirar o DIU, se você não utilizar o preservativo, você pode engravidar. Agora, existem os métodos que eles são considerados definitivos, porque eles são feitos através de cirurgias. Hoje já existe tecnologia que pode reverter aí, por exemplo, uma vasectomia, mas mesmo assim é preciso pensar bem, porque pode ser que não se possa reverter no seu organismo, né? Então, o que nós chamamos aqui, ó, de laqueadura tubária ou ligadura das tubas uterinas e vasectomia nos homens pode ser irreversível. Esses métodos, eles geralmente não são feitos em pessoas que ainda não têm filhos, justamente por serem considerados aí irreversíveis. Mas hoje a gente sabe que tudo que a gente paga, a gente consegue, né? Bom, o que consiste? Não tem nenhuma imagem aí, então eu vou pegar uma imagem. Vocês lembram do ducto deferente? Né, aquela estrutura masculina que sai do epidídimo, vai até a uretra, levando os espermatozoides e tal. Então, a vasectomia consiste num corte nesse ducto deferente. Deixa eu colocar aqui vasectomia, que vai ser melhor. Então, olha só, a vasectomia consiste nisso, num corte nesse ducto, tá bom? E assim impede a passagem do espermatozoide. Aí não tem como fazer, né, a fecundação. É como se tivesse quebrado uma ponte que liga duas cidades aí. A laqueadura, ela é muito parecida com a vasectomia. Porém, ocorre nas tubas uterinas, né? Então, olha, há uma interrupção aí, no caso, da passagem do óvulo. Então, olha só, a mulher vai ovular, porém, devido a esse corte, a essa interrupção, o espermatozoide não consegue passar para encontrar o ovócito no ponto correto, tá? Então, laqueadura, procedimento cirúrgico realizado nas tubas uterinas, e vasectomia é um procedimento cirúrgico realizado aí nos ductos deferentes, certo? E aí fica a pergunta, né? Qual contraceptivo devo usar? É o que eu disse para vocês. O contraceptivo perfeito para o seu organismo, para você, quem vai dizer é um médico ginecologista. Ele vai avaliar todas as situações possíveis. Mas, gente, qual o melhor? É não fazer, né? 100% seguro é não praticar o sexo. Mas, se for fazer, faça com segurança. Então, eu penso que qualquer um deles deve ser associado ao uso do preservativo, para se evitar a contaminação de doenças sexualmente transmissíveis. Na próxima aulinha, nós vamos falar um pouquinho sobre essas doenças. E é para ficar com receio mesmo, porque a gente só procura se prevenir daquilo que nós temos receio, não é? Bom, eu espero que não tenha ficado assim muito rápido, eu não queria que também ficasse muito demorado, para não ficar cansativo. Na sequência, vocês têm aí algumas perguntinhas para responder e me encaminhar a resposta, valendo nota para compor aí o 8 de atividades, tá bom? Beijinhos, tchau, tchau, até a próxima.